Amém. Bom dia a todos, a paz. Mais uma vez é um prazer estar com os irmãos na casa do Senhor, compartilhando a palavra de Deus. Nós hoje teremos uma manhã de ceia, participaremos da mesa do Senhor. E tivemos com Rosana hoje na EBD a ministração sobre o livro do profeta Isaías. Portanto, nada melhor do que pregarmos hoje em cima da passagem de Isaías. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 52. Isaías, profeta Isaías, capítulo 52. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida, que é cantada em diversas canções. Nós conhecemos muito essa passagem a partir do trecho do capítulo completo de Isaías 53. Mas eu vou começar no capítulo 52, porque é o que a gente chama de uma perícope, uma passagem, é uma poesia. Essa poesia, conhecida desde Israel até a teologia cristã, é chamada de quarto cântico do servo sofredor. Evidente que o capítulo 53 de Isaías, ele pega a maior parte dessa poesia, mas essa poesia não começa no capítulo 53, ela regride a versículos do capítulo 52. Aí você pode perguntar para mim, mas irmão, por que então não ajustaram? Porque os capítulos e os versículos que foram colocados na nossa Bíblia, foram colocados séculos depois. Séculos depois. A Bíblia, quando foi escrita, os livros bíblicos, quando foram escritos, eles não tinham essa estrutura de capítulos e versículos, isso foi colocado depois. E as pessoas eruditas, estudiosas que fizeram essa estrutura, eles tentaram criar uma estrutura que acomodasse os núcleos, mas em alguns momentos a gente vê que isso falha. Por quê? Isso não é a falha da Bíblia, tá, irmãos? Isso é a falha humana, de tentar organizar para ficar mais fácil a localização do texto, da passagem que a gente quer estudar. A gente reconhece, imagine se não tivesse capítulos e versículos na Bíblia. Como é que eu poderia assim? Vamos abrir a Bíblia no trecho do profeta Isaías, do servo sofredor. Você vai, mas onde está isso? Aí eu não ia poder dizer, porque não tem um padrão, olha, página tal, não tem, porque cada Bíblia tem um tamanho de fonte, então essa é a ideia. Os capítulos e os versículos foram inseridos no texto para ajudar a nossa localização. Por quê? Porque a Bíblia, em todos os seus textos sagrados, do Antigo e Novo Testamento, é um livro que foi escrito para ser lido publicamente. Olha que lindo, Deus, quando desenha o propósito de anunciar a sua mensagem, Ele estrutura a sua mensagem revelada e escrita no livro que nós conhecemos como a Bíblia. Mas o que é lindo nessa história é que Deus, quando revela a sua mensagem na Bíblia, que nós chamamos de palavra de Deus, Ele não concebe como um livro de cabeceira para ficar só com uma leitura individual. Ele concebe para que seja lido coletivamente, para que a sua revelação fosse compartilhada. Isso é lindo, né? Cada vez que a gente estuda a Bíblia, por isso que eu também, além de amar a Bíblia, eu amo a teologia. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente compreende da revelação de Deus, mais a gente quer beber, mais a gente quer estudar. Então, nós vamos começar a ler essa poesia em Isaías capítulo 52, a partir do versículo 13 do capítulo 52, vamos adentrar todo o capítulo 53 até o final. E aí sim nós vamos ler essa poesia completa, chamada de
quarto cântico do servo sofredor. Leiamos então, a minha versão é NVI de 2011, a primeira edição, Isaías 52, começando aqui no versículo 13. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e os que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Essa poesia é belíssima,
profunda, mas quando nós entendemos o sentido real dela, o nosso coração sangra, o nosso coração dói, porque aqui existe algo que antecipa o que nós veremos descrito nos evangelhos, no capítulo 26 de Mateus, no capítulo 15 de Marcos, no capítulo 23 de João e no capítulo 23 de Lucas e no capítulo 19 de João, que é nada mais, nada menos do que um momento em que Jesus é crucificado, em que Jesus ele carrega sobre si um processo na história, espiritualmente descrito em Levítico, que começa na narrativa dos evangelhos a partir do momento em que ele encarna, em que ele nasce, em que ele se manifesta. E nós vimos isso na última vez que preguei, quando falei em cima da pregação, da tentação de Jesus no deserto, com base no Evangelho de Lucas, capítulo 4, há 15 dias atrás. Por isso, agora, nesse momento, eu não vou me deter sobre a concepção de Jesus e sobre sua encarnação e manifestação, porque falamos disso há 15 dias atrás. O que quero dizer agora é sobre a efetivação do seu ministério, né? O propósito maior que nós vemos na encarnação de Jesus, que foi pagar o preço. Ele sim pagou o preço. Jesus sim é aquele que pagou o preço de morrer na cruz por nossos pecados. E o tema da mensagem de hoje é o escândalo da troca. Como a dor de um mudou o destino de todos. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente vê aqui que essa passagem vai trazer a solução que ninguém conseguiu trazer. E se a gente identificar aqui tudo o que o servo, e nós vamos falar que servo sofredor é esse, tudo que esse servo passou, tudo que esse servo viveu, nós vamos ver dor, nós vamos ver peso, nós vamos ver tristeza. E aí eu pergunto para você, quem aqui não passou por isso? Quem aqui não tem momento de dor? Quem aqui não tem crise existencial? Qual de nós não sente às vezes o peso da culpa, depois de tentar por esforços humanos resolver um problema? Todos nós, não só hoje, mas todos os humanos que nos antecederam e todos os que virão após a nossa vida até que Jesus venha, todos nós passarão pela seguinte crise existencial: ninguém é capaz de resolver os próprios problemas. Guarda isso. Não existe ser humano perfeito, não existe ser humano infalível, não existe ser humano moralmente irrepreensível. Evidente que a legislação, a justiça estabelecem padrões assim: conduta ilibada. Quando se fala de conduta ilibada, de uma pessoa que tenha um bom testemunho, evidente que isso é um reconhecimento de que aquela pessoa se esforça para ser correta, se esforça para ser íntegra, se esforça para viver de forma justa. Isso é possível. E eu não estou dizendo que as pessoas que se esforçam para viver o certo, para viver de forma correta, estão vivendo uma hipocrisia. Não estou falando isso. Eu estou falando que essas pessoas e nós mesmos, todas as vezes que buscamos o ideal de justiça, o ideal de retidão, todas as vezes que buscamos fazer a coisa certa, nos esforçamos para fazer o nosso melhor, do melhor jeito, por mais que façamos isso, nós somos limitados, ok? Existe limite para o nosso esforço, existe limite para a nossa capacidade humana. Por quê? Porque existe uma estrutura que nós também estudamos há 15 dias atrás, na pregação anterior. Existe uma estrutura
que nos corrompeu, que compromete a nossa integridade. Nós somos pecadores, ponto. Ah, mas eu fui salvo, eu aceitei Jesus. Sim, nós nascemos de novo. No nosso ser interior, nós nascemos de novo. Nós fomos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, tiveram um novo nascimento. Passaram pelo processo de conversão, 180 graus, mudaram o rumo da sua vida, amém. Passaram pela cruz, amém. O Espírito Santo passa a habitar em nós, amém. No entanto, Paulo nos diz de algo complicado, que mesmo após a conversão, nós passamos conflitos. Romanos capítulo 7 fala sobre isso, que cristãos convertidos como ele, Paulo, passam conflitos, passam crises. Paulo fala, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu tento evitar, quando eu vejo, eu acabo fazendo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 7. Há um outro apóstolo, que é o apóstolo João, que escreve na sua primeira carta, fala assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecar, temos diante de Deus um advogado. Amém? Então, se João fala que escreve para que a gente não peque, mas reconhece a possibilidade de que podemos pecar, o que João está dizendo? Que crente peca. Então, quando eu estou afirmando diante de vocês que nós somos pecadores, mesmo após a nossa conversão, eu estou dizendo que nós cometemos pecados, mesmo após a nossa conversão. Que o pecado é uma realidade que bate à nossa porta, que o pecado é uma realidade que nos assedia. Por quê? Porque o nosso processo de novo nascimento, ele por enquanto é interior, mas o nosso corpo, a nossa estrutura externa ainda não foi redimida, porque nós não recebemos corpo glorificado. Nós temos um corpo que ainda é habitado pela semente do pecado. Mas isso vai chegar ao fim, seja porque quando morrermos, esse corpo vai se desfazer, e aqueles que morrerem em Cristo vão para o paraíso, conscientemente, desfrutando da presença de Deus, aguardando que quando Jesus voltar, os corpos sejam redimidos. Porque quando Jesus voltar, não vai ter um monte de Gasparzinho vivendo no céu. A Bíblia fala novos céus e nova terra. Nós receberemos, aqueles que morreram, receberão um novo corpo, e habitarão terra e céu concomitantemente. E esse dia vai ser maravilhoso. Não vai ter mais separação entre, existirão céus e terra, mas não haverá mais separação. Assim como o corpo glorificado de Jesus, o único exemplo que a gente tem na Bíblia de corpo glorificado é o de Jesus. Estava falando isso, né, Vinícius, outro dia. E esse corpo de Jesus, assim, me deixa fascinado. Por quê? Jesus, ele atravessava a parede, porque ele entrou no cenáculo com tudo fechado, e também sumiu. Isso é corpo glorificado. Mas ao mesmo tempo, Jesus podia ser tocado, Jesus se alimentava. Isso está no Evangelho de João muito bem descrito. Da mesma forma como está lá no Evangelho de Lucas, no final, ele foi elevado aos céus à presença de todos. Então, o que me indica que o corpo glorificado é um corpo sem pecado, que tem a dupla dimensão do espiritual e do material. Não sei como, porque a Bíblia não deixa detalhes sobre isso. Mas eu só quero dizer para você que o corpo que nós temos hoje não se compara ao corpo físico que teremos. É por isso que Paulo diz em Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais o coração humano alcançou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ainda nos diz em Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 13, para ser mais
mais explícito, que nós veremos a Deus sem restrições. Claramente, haverá algo formidável, mas esse dia ainda não chegou. Nós vivemos a tensão teológica do está consumado, o já e o ainda não. Cristo já conquistou, já estabeleceu na cruz todas essas coisas, mas nós precisamos viver um tempo histórico, para que as suas promessas se cumpram nas gerações que testemunharão sobre a glória de Deus, e nós estamos aqui para ser testemunhas de quem Deus é, do que Ele fez, e de como nós nos tornamos a partir de sua obra. E Isaías 53 é o coração dessa missão salvadora de Jesus. Porque se Jesus não morresse, se Jesus não sofresse tudo o que sofreu, como aquilo que lemos em Isaías 53, começando no 52, nós não teríamos condição de ser salvos. Quando a gente olha para o livro de Isaías, nos seus 66 capítulos, e ele é lindo, ele é a Bíblia dentro da Bíblia, ele é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39, nós vemos o quê? Os erros e as falhas de Israel, os erros e as falhas das nações estrangeiras, e a justiça de Deus. E para piorar a situação, nem o culto e a adoração que aquele povo prestava, descrito no capítulo 1, nem um rei tão correto como Ezequias foram capazes de salvar o povo da escravidão do pecado, do cativeiro de Babilônia. E vem a pergunta: como é que um Deus santo, descrito no capítulo 6 de Isaías, como é que um Deus santo, como é que um Deus puro, ele pode aceitar ter comunhão com gente tão errada, tão falha? Gente que tenta e não consegue. Esse é o ponto. Jesus não veio para estabelecer mais uma lista de regras morais de conduta. Existem pessoas que acham, não, olha, se eu viver a Bíblia, como a Bíblia diz que eu tenho que viver, eu vou desfrutar de todas as promessas. Isso não é cristianismo, isso é judaísmo. Quem acha que é capaz de viver a Bíblia como um livro de regra moral e de conduta, por conta própria, e porque vive essas regras morais por conta própria, Deus é obrigado a me abençoar, não está vivendo o cristianismo, está vivendo o judaísmo. Aí eu pergunto para você: se funcionasse, Jesus precisava morrer? Pense, se você fosse Deus, e você olhasse para a terra e visse um grupo de pessoas, olha, essas pessoas são capazes de viver os 613 mandamentos da lei, e são impecáveis, elas conseguem viver tudo isso, não há falha nelas. Ele precisaria enviar o Filho para morrer na cruz? Ora, se Deus nos dá o seu bem mais precioso, que é o seu próprio Filho, e Ele não nos dá o Filho para reinar imediatamente, Ele nos dá o Filho para ser crucificado por nossos pecados, significa que é impossível viver todas as regras morais, tal qual idealizadas na Bíblia, para que o Senhor possa se manifestar. Ninguém vai conseguir fazer com que Deus te deva alguma coisa. Não, Deus me deve, porque afinal de contas, olha que beleza, olha que tchuco do pai, alinhado, bonito, inteligente, garboso, conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não tem tantos anos de evangelho, não sou nem mais apóstolo, já sou querubim, e Deus me deve. Deus tem que fazer porque eu dizimo, Deus tem que fazer porque eu jejuo, Deus tem que fazer porque eu oro, Deus tem que fazer porque eu subo o monte. Não!
Não existe nada que se faça para que Deus fique assim: não, olha, gostei de ver, hein? Estou te devendo uma. Imagina isso. Deus fala para mim: pô, meu, estou te devendo essa, hein? Eu fico te devendo essa, hein? Não, Deus não me deve nada. Deus não me deve absolutamente nada. Por quê? Porque eu sou fraco, frágil, pecador, incapaz, e não sou capaz de resolver os problemas da minha própria vida. Sem Deus, nós cantamos, eu não sou nada. Sem Ele a me fortalecer, sem Ele a me perdoar, sem Ele a me renovar, sem Ele a me restaurar, eu não sou nada, eu não sou capaz de dar um passo. Então, se você está num sistema religioso que está tentando convencer assim: viva essas regrinhas e fale as palavrinhas mágicas que as coisas vão acontecer. O Evangelho também não é um misto de palavras mágicas. Está amarrado, em nome de Jesus, sai. Não é assim que as coisas funcionam, porque palavras são só palavras se não existe vida no Espírito que sustente, e consciência de propósito. Deus só fará alguma coisa através da oração que eu faça, quando houver uma ligação, uma comunhão plena, um alinhamento entre o que o Espírito Santo revela do Pai para mim. Deus não fará aquilo que eu peço para me agradar. Não é assim que as coisas funcionam. Afinal de contas, nós precisamos entender: Ele levou o Filho dele para a cruz, para que a vontade do Pai fosse cumprida na nossa vida. A gente precisa entender essa lógica. O Evangelho não é sobre mim, não é sobre você, é sobre a glória de Deus, é sobre o reino de Deus, é sobre aquilo que Ele precisa fazer para que a salvação chegue não à minha casa somente, mas a toda a humanidade. Então nós somos desafiados na postura do servo sofredor que Jesus foi, a entender como é que isso funciona. E aí a gente tem a condição de pecador. Versículo 6 do capítulo 53 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Olha como está bem colocado. O primeiro problema do pecado, sabe o que é? A liberdade. A liberdade. Eu quero ter autonomia, eu quero ser livre para traçar o caminho da minha própria vida. O mundo pós-moderno diz isso, né? Vamos viver a liberdade, vamos viver a liberdade. Só que as pessoas olham a liberdade a partir de si mesmas, e a própria filosofia já nos mostra que ninguém é livre fazendo tudo o que quer. Como assim ninguém é livre fazendo tudo o que quer? Simples. Olha para o sistema penitenciário. Todos aqueles que fizeram tudo o que quiseram estão na cadeia. Esse é o sistema penitenciário, não só no Brasil, mas no mundo, é a prova de que aqueles que acham que vão fazer tudo o que quiser e não vão ter consequência de seus atos, isso é ilusão da liberdade. Faz o que você quer, filho. Vamos a outras questões mais práticas. Não vou trabalhar hoje não estou afim. Eu quero ser livre, eu quero decidir quando eu vou trabalhar e quando eu não vou. Não vou levantar e dar comida para o meu filho, não, porque eu não estou afim, estou cansada. A gente pode fazer isso? Não pode. Que liberdade é essa? E aí a gente vê que a liberdade não é um conceito que parte do individual. A liberdade é um conceito que parte da boa convivência com a coletividade. Só que preste atenção, todo mundo que está aqui, a coletividade que somos nós, está todo mundo contaminado pelo pecado.
Está todo mundo aqui, em menor ou maior grau, vivendo a lei de Gerson. O que é a lei de Gerson? Farinha pouca, meu pirão primeiro, camarada. Não. Coloque uma panela de comida para 10 pessoas, para alimentar 10 pessoas, tendo 1000 para comer. Aí você vai ver o pecado em ação. Não, primeiro a minha mãe, primeiro a minha mulher, o cara pode até falar assim, não primeiro ele, mas primeiro os dele, primeiro o meu filho, primeiro os meus pais, primeiro a minha esposa, depois vocês. Existe um critério de escolha, porque se não tem para todo mundo, eu tenho que garantir para quem? Para os meus. Isso é natureza humana. E aí eu pergunto, é injusto pensar assim? Não é injusto pensar assim, porque se não tem para todo mundo, você tem que garantir pelo menos para aqueles que estão sob a sua responsabilidade. É assim que todo mundo aqui vive, porque todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem um salário, e eu e você, quando recebemos o nosso salário e pensamos, olha, eu vou tirar um dízimo, vou tirar a oferta, mas o bruto do salário vai ser quem decide? Quem decide? Nós. E para quem vai? Para os nossos. É errado isso? Não, eu não estou querendo botar aqui ninguém em crise. Eu só estou querendo mostrar para vocês que a humanidade, na sua melhor intenção, não vai conseguir ser capaz de alcançar a intenção divina. Amém? Vocês entenderam isso? Sem crise, sem culpa. E aí nós queremos a liberdade, nós queremos seguir pelo nosso caminho. Por quê? Porque o ser humano, ele não consegue ver nada além do seu próprio umbigo, se Deus não colocar diante dele uma lente. Tem aqui uma galera que usa óculos, vocês já foram no oftalmo, correto? Vê grau. Você entra naquela maquininha, aí o médico vai botando várias lentes, não vai? Imagina que o pecado é aquela coisa, você não consegue ver direito, você está sem foco, até que chega um momento em que aquilo ali, fica claro, fica nítido diante dos seus olhos. Pessoal, então, quando troca lente, quando troca óculos, eu passei por isso. Eu estava num óculos, estava com uma dificuldade de ler, de repente fiz lá o teste, quando eu botei o óculos novo, a vida ganhou mais cor. Pessoal que faz cirurgia de catarata, eu nunca fiz, graças a Deus, né? Mas tenho amigos mais da antiga que fizeram, falaram assim, a vida volta a ganhar cor. Essa é a dimensão do que a conversão nos faz. O que acontece? Sem óculos, eu vejo uma espécie, né? Eu vejo assim, não vejo definição, eu não consigo ler mais nada aqui. A idade é um problema. Mas aí vem a graça de Deus, a salvação de Cristo, e aí Ele coloca sobre os nossos olhos o quê? Ele abre a nossa visão e nós passamos a contemplar. E aí nós começamos a ter compaixão por pessoas que não tínhamos. Nós começamos a nos conduir de pessoas que não nos conduíamos. Nós começamos a dedicar tempo à obra, ao reino. Aí, filho, isso é conversão. Pegar um cara egoísta, mimado, filho único, criado por vó como eu, e pedir para dividir coisas, Jesus tem que ter entrado na minha vida. Jesus tem que entrar na minha vida. A ponto de eu pensar, não, eu não vou comprar isso, porque essa pessoa está precisando. Quando as pessoas começam a dividir o pouco que tem, você vê a graça de Deus se manifestando naquele coração, naquela pessoa. É uma das provas. Principalmente quando ela não era dada a esse tipo de prática. Lógico que isso não é o suficiente, mas são sinais. A graça de Deus nos muda, nos transforma, e transforma o nosso coração naquilo que não tem terapia que seja capaz de fazer. Psicólogos, terapeutas, psicanalistas são maravilhosos. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Mas assim como o médico não tem limite no tratamento da enfermidade física, o terapeuta, o psicanalista, o psicólogo tem limite no tratamento da enfermidade emocional.
E toda a galera da psicologia fala que você não consegue mudar a essência de uma pessoa, porque humanamente é impossível mudar a essência de uma pessoa, mas a cruz muda. Por quê? Porque a pessoa morre e ela renasce em Cristo na unção e no poder do Espírito Santo. Mas o que a passagem de Isaías nos revela? Que Jesus vem para uma geração pecadora. Ele vem, só que o que esse povo estava esperando? O que o povo estava esperando? Um rei. Alguém que viesse com a estatura de Saul, a beleza de Davi, a força de Davi. Por quê? Porque o descendente de Davi, o cara, ele vem para libertar a gente, ele vem para resolver os problemas, mas aqui vai dizer claramente que não é isso. Ele vem com uma aparência tão ruim, que as pessoas fazem o que para Jesus? Viram o rosto. Olha o que diz, verso 3 de Isaías 53, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, dele não fizemos caso. Sabe o que isso nos diz? O ser humano não é apenas pecador, ele é cego para a solução de Deus. Quando Deus enviou a resposta para a nossa dor, o que a humanidade fez? Ah, você? Não é você não. Natanael ou Bartolomeu, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não. Mulambo desse, carpinteiro. Eu esperava que pelo menos viesse do templo, eu esperava que pelo menos viesse do palácio, uma pessoa, ele, mas ele, e aí a pior coisa, o que deixa as pessoas mais loucas ainda, a estratégia de salvação não é Jesus chegar com a mulambada, vamos lá, derruba Herodes no palácio, derruba Pilatos no palácio, vamos tomar, eu Jesus cheguei, agora vamos formar um exército e vamos marchar até Roma, e tomar a capital de Roma, e em Roma eu me farei imperador, e salvarei todo mundo. Foi isso que Jesus fez? Não, Jesus foi parar na cruz como um criminoso, porque ele se entregou sem resistência alguma, ele foi como ovelha muda ao matador. Porque eu digo para vocês, libertar pessoas da escravidão física é fácil para Deus. Aonde a gente vê isso? Lá no Êxodo, 10 pragas, olha tudo que Deus fez para libertar fisicamente um povo da sua condição física de escravidão. Isso para Deus é fácil, mas no momento em que a história estava, não era uma libertação física de cativeiro, era uma libertação espiritual da condição do cativeiro do pecado, e para isso só tinha um jeito: morrer. A solução não é a solução que as pessoas esperavam, porque elas estavam cegas até para a solução. Qual é essa condição? A minha condição é, as pessoas não sabiam. Se você perguntar, faça um teste, se você tem um amigo judeu, que é praticante do judaísmo, tem que ser praticante, eu já conversei com um rabino, se você chegar para um judeu e falar assim, você é pecador, sabe o que ele vai dizer para você? Não, eu sou filho de Abraão. Um judeu, praticante do judaísmo, ele não reconhece que é pecador. Para ele, se ele está vivendo as leis de Moisés, ele não precisa de mais nada. A bênção de Deus vai se manifestar na prosperidade dos negócios dele, na saúde dos filhos dele. Isso está te parecendo com algum tipo de pregação evangélica? Mas isso é judaísmo, isso não é cristianismo. Uma vez eu estava conversando com um rabino, e é um rabino messiânico. O que significa? É um rabino que aceita Jesus como Machia. Sabe o que esse rabino falou para mim? Eu não me converti, porque um judeu não precisa de converter-se, porque ele já segue a lei. Eu só aceitei Yeshua como Machia.
Não entendeu, tanto que ele voltou para o judaísmo, sabia? Anos depois esse rabino voltou para o judaísmo. Porque a expectativa é que o Mashiach, é que o Messias, é que o rei ungido vai me libertar de um cativeiro físico, vai me tirar de uma condição de opressão material, porque eu não me sinto necessitado de cura, eu não me vejo doente. O pecado cega pessoas. Você conhece, você deve conhecer, porque eu conheço pessoas assim, que de fato são boas pessoas. Em que sentido são boas pessoas? Bons trabalhadores, ótimos filhos, amado pelos filhos, é um ótimo pai. A esposa, você não é família Doriana, não. Você não está vendo falsidade, não. É uma pessoa boa, que você fala assim: olha que pessoa bacana, sabe, pessoa educada, está sempre me cumprimentando, tal. Aí você um dia assim: faz uma visita lá na igreja. Essa pessoa, ela pode até não falar, algumas até falam, mas expressam de alguma forma: eu não preciso ir à igreja. Vocês conhecem pessoas assim? Que se sentem, se pensam e se veem tão boas assim: eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não me corrompi, eu sou uma pessoa honesta, vivo do meu trabalho, prospero de acordo com o meu trabalho, meus filhos estão bem, minha esposa me ama, eu amo, está tudo bem na minha vida, então eu não preciso da igreja. A igreja é só para quem está precisando de alguma, para algum mulambo que está precisando de alguma coisa, um duro que está precisando de dinheiro, um enfermo que está precisando de cura, alguém que está com problema na família, os problemáticos. Quem tem problema, procura a igreja. Eu não tenho problema, não preciso da igreja. Não é assim? Você conhece pessoas assim? Que se acham tão boas? Não, quando eu precisar, aí eu vou. Porque elas veem a igreja como um lugar de soluções práticas da vida, porque ela entende que assim, isso parece com alguma pregação? Se você tem algum problema, venha para cá que nós vamos resolver, a solução está aqui, tem até a placa com lista de problemas. Tem gente que foi tão eficiente que ensinou pessoas de outras religiões até fazer isso: trago a minha amada em 3 dias, blá, 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 blá. Deus não está aqui para resolver os meus e os seus problemas. A questão não é o problema da vida física, a questão é a vida espiritual. Por quê? Porque é a vida espiritual que define a sua e a minha eternidade. Quantos anos eu e você somos capazes de viver? Acho que a pessoa mais... Quem é a pessoa que está assim, mais próximo de ter chamado aqui na senha? A irmã Maria, né? Qual a idade da irmã Maria? 80? E eu quero que ela dure por 100, 105, 110, eu não quero que ela vá. Irmã Ivani, tem quantos anos? 84. Quanto? 84, então. Pela lei da natureza, eu também não quero que ela vá, pelo contrário. Eu amo as diaconisas sêniores. Não quero que Deus as leve. Não quero esperar a volta de Jesus com elas vivas. É o que eu quero, é o desejo do meu coração. Mas pela ordem natural, elas estão mais próximas da senha, né? Estão mais perto dessa. Vou cantar seu número daqui a pouco. A vida é assim. O máximo que uma pessoa conseguiu viver documentado, se não me engano, nos últimos livros aí, 115 anos. Você sabe o que é eternidade, filho? Não, nem eu, porque ninguém está lá para contar. Eu não posso dizer sobre uma coisa que não aconteceu, mas eu vou dizer para você que a eternidade é um negócio que não acaba. Não tem o dia de amanhã, é o sempre hoje. Agora pesa isso, a eternidade com Deus. Agora pesa isso com a eternidade com o chifrudo, com o cão, com o bafo ruim. Porque o inferno só é... Eu não tenho medo do diabo, sinceramente. Não tenho medo do capeta. Ele não me diz nada em termos de medo, por feiura, por aparência, até porque na vida a gente vê tanta gente pior, né? Então ele não se assusta. Mas enfim, em aparência. Mas voltando para o sério,
O inferno só é inferno não é porque o diabo está lá. O inferno só é inferno porque Deus não está lá. Eu vou dizer para você que o inferno é uma eternidade longe de Deus. Isso é inferno. Você não tem que se preocupar de estar com o diabo. Você tem que se preocupar de estar sem Deus. Esse é o ponto. É esse que é o ponto. E essa passagem de Isaías 53, ela diz respeito a o que Jesus fez para que nós possamos viver eternamente com Deus. Viu o que ele fez? Tudo que ele pagou? Todo o sofrimento que ele teve? Continuando aqui, para a gente entender. Há algo muito forte nessa estrutura que nós precisamos sinalizar claramente. Quando Jesus ele manifesta a sua graça na nossa vida, a graça não é de graça, a graça não é barata. Tudo isso que Jesus fez teve um preço de sofrimento, preço de dor, para que nós tivéssemos uma vida redimida, salva e restaurada. Então eu preciso entender, aonde Jesus entrou, aonde eu não era capaz de fazer, o que Jesus foi, o que eu não era capaz de ser, mas a partir do momento que a graça dele se manifestou, e aí eu quero dizer para você, graça não é um conceito teológico, graça não é uma palavra bonita, graça é uma ação divina que Deus fez na pessoa de Jesus, para que nós tivéssemos aquilo que não merecíamos, a eternidade com Deus, porque todos nós, por sermos pecadores, falhos, merecíamos a eternidade com cramuia, mas Jesus veio, morreu por nós, quando nós não merecíamos, para que por meio dele, nós fôssemos aceitos pelo Pai. Você entende isso? Vou explicar no detalhe, para que todos possam entender. Graça significa favor imerecido. Por quê? E quem tinha dívida, Deus ou nós? Deus ou nós? Nós. Pergunto a você, alguém aqui tinha condição de pagar essa dívida? Nunca, era uma dívida impagável. Aí sabe o que acontece? Jesus fala para o Pai, Pai, eu pago a dívida deles, eu quito a dívida deles. Aí vamos imaginar que o pai está falando assim, mas meu filho, eles fizeram alguma coisa para te agradar? Não, pelo contrário, eles querem me matar, eles querem me humilhar, eles querem me bater, eles são desobedientes, eles são cegos para mim, eles não acreditam em mim, mas mesmo assim eu quero. Então, primeira condição, quem devia? Nós devíamos. Quem pagou? Deus pagou. Quando nós não merecíamos. E a partir do momento que Ele pagou, Ele mudou a nossa condição de relacionamento com Deus. Gente, eu não estou falando que isso define apenas o hoje, o agora, o nosso presente. Isso define a nossa eternidade. Isso pode não definir a sua conta no banco. Isso pode não definir hoje a sua saúde física. Isso não pode definir a restauração de algo que você queira muito, mas isso define a nossa eternidade. Por isso, qualquer dor, qualquer dia mau, qualquer situação difícil que hoje nós estejamos passando, não se compara com o que Ele preparou para nós. E se a gente entender isso hoje, essa verdade nos conforta na dor, nos consola nos momentos difíceis e nos faz seguir em frente até que Ele venha. Isso é o Evangelho. Não é apenas o Evangelho que salva, não é apenas o Evangelho que restaura, mas é o Evangelho que nos acompanha no dia a dia e nos faz suportar os momentos difíceis que nós vivemos. Difícil porque a vida é dura, difícil porque nós ainda temos defeitos que nós mesmos não gostamos em nós, difícil porque a gente vê o sofrimento no mundo,
Mas se eu tenho a riqueza do Evangelho em mim, a presença do Espírito Santo vai me ajudar a suportar o dia mau, vai me ajudar a continuar, vai me ajudar a me manter firme, porque eu olho para Jesus e eu vejo tudo o que Ele passou por mim, para garantir que eternamente eu estivesse com Ele. Isso é o Evangelho. O que nós precisamos entender? Eu estava falando com os meus alunos essa semana sobre essa confusão que a gente faz entre graça ser de graça, ou já que Ele fez eu não preciso fazer nada. Tem muito aluno que está, eu sou professor de escola pública, os irmãos sabem, as pessoas acham que o público é de graça, entendeu? Escola pública, de graça, saúde pública, de graça, e eu falei para eles, olha, não existe público que seja de graça. Tudo que é público na nossa nação, alguém paga alguma coisa. Os impostos que nós pagamos sustentam todo o sistema público de saúde, todo o sistema público de educação, todo o sistema público de segurança e de todos os serviços públicos que nós temos. Então, como o público não é de graça, porque isso dá à pessoa uma noção, a praça é pública, então eu vou quebrar. Se você quebrar, para consertar, primeiro vai levar um bom tempo. E esse dinheiro vai sair do bolso meu e seu para consertar. A mesma coisa a escola, para que eles entendam que se é público, é para todo mundo cuidar. Aí vem a coisa. Não, mas se Deus já pagou o preço, eu afirmo, ninguém precisa pagar preço nenhum. É verdade, porque Ele já pagou. Não existe preço a ser pago para que alguém seja salvo aqui, amém? Não existe preço que precisa ser pago para que a gente agrade a Deus e Deus responda com gratidão à boa ação que a gente fez. Isso não é bíblico. Quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu sirvo, eu não estou pagando preço nesse sentido, eu estou respondendo à graça, é uma resposta de gratidão. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, não fazemos para que Deus haja a nosso favor, porque Ele já agiu. Veja, eu não faço para Deus fazer, eu faço porque Ele já fez. Então por que você precisa jejuar? Então por que você precisa orar? Então por que precisa ter isso tudo? Porque nós estamos em batalha, amém? O mundo ainda não foi redimido, nós estamos em batalha, existe batalha. Existe uma batalha espiritual, o mundo jaz no maligno, a igreja está literalmente em guerra contra o reino das trevas. Nós estamos anunciando o evangelho para um mundo que está dominado por Satanás. Isso gera conflito nas regiões celestiais, isso gera conflito, batalha na mente, conflitos entre nós, e essa batalha é de dimensão espiritual. Então sim, as disciplinas espirituais do jejum, da oração, da intercessão, da comunhão, da adoração, todas essas ferramentas que nós usamos, elas não são para Deus fazer, elas são porque Ele já fez, e porque nós estamos usando isso numa estratégia de batalha espiritual, porque como noiva nós estamos resgatando pessoas do império das trevas, amém? A batalha continua na dimensão espiritual, e é por isso que fazemos, é uma resposta de gratidão. Amém? Deus vai fazer porque Ele tem compromisso com o jejum que eu fiz? Não, Deus vai fazer porque Ele tem compromisso com a palavra dEle, Deus vai fazer porque Ele tem compromisso com as pessoas que Ele vai salvar e resgatar, é isso, e eu apenas sou o quê? Sou um instrumento. Então qual é a resposta que eu e você precisamos dar ao sofrimento do servo sofredor? A minha vida. Senhor Jesus, se o Senhor ofereceu a sua vida por mim, eu dou a minha vida a Ti. Olhem para mim, olhem para mim. Deus só pode resgatar vidas que se oferecem a Ele. Vou repetir para você. Deus
só pode resgatar vidas que se oferecem a Ele. Só tem uma solução para mim e para você: Jesus, eu me entrego a Ti. Eu entrego a minha vida, eu entrego tudo o que eu sou, eu entrego as minhas dúvidas, as minhas crises, eu entrego os meus problemas, eu entrego as minhas neuras, eu entrego as minhas certezas, eu entrego os meus sonhos, porque se o Senhor me comprou na cruz, eu me aposto disso me entregando a Ti. Veja, eu só serei coberto pela cruz se eu passar por ela. E como eu passo? Me entregando à cruz. Olha que lindo. Lá no final do capítulo 53, ele diz: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. E ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Ele ainda vai dizer, que ele veria o fruto da sua posteridade. Vem cá, Jesus não teve filhos, morreu. Como é que alguém que morre pode ver uma descendência? Duas respostas a Bíblia nos dá: a morte não segurou ele, ele ressuscitou. Ele vê porque ele ressuscitou, ele vê porque a morte não o deteve. Segunda afirmação: a sua morte, sacrifício e ressurreição fez que ele, por meio de sua morte, gerasse uma família espiritual. Sabe o que é lindo no livro de Isaías? Até o capítulo 53, a palavra servo está no singular, mas a partir do capítulo 54, ela vai para o plural: servos. Nós somos os servos gerados da cruz, redimidos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo declara que o amor de Cristo nos constrange, porque Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz que Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Quando Jesus morreu na cruz, Ele deixou uma missão para mim e para você. Qual é a missão? Vai, anuncia essa mensagem, proclama para quem não me conhece, me apresenta a quem não ouviu falar de mim, mas não me apresenta de uma forma impessoal. Seja a minha carta viva. Quando as pessoas verem quem você é, quem você se tornou em mim, as pessoas vão perguntar: o que aconteceu? E aí você vai dizer: o carpinteiro passou na minha vida. Eu quero falar com você sobre o carpinteiro de Nazaré. Eu quero falar com você sobre o Deus desconhecido. Eu quero falar com você sobre o Cordeiro. Eu quero falar com você sobre o ressurreto, aquele que me resgatou, aquele que me redimiu, aquele que não me fez perfeito agora, mas vem me aperfeiçoando diariamente. Estava falando com o Marcos essa semana. Falei: Marcos, a conversão é a virada, mas conversão não significa perfeição imediata. A conversão é a mudança do rumo. A santificação é a aproximação da luz. Então, a partir do momento que nós nos convertemos, nós deixamos de caminhar nas trevas e caminhamos na direção da luz. E à medida que nós caminhamos na direção da luz, nós somos santificados, nós somos impactados, nós somos lavados. E por que eu recorro em pecados que eu já deveria ter vencido? Confessa,
confessa, ora, se arrepende, busca ajuda. Você está vivo, você não morreu, então tem solução para esse pecado, tem solução para essa crise, tem solução para essa dor, tem solução para essa... Você está vivo, tem solução. Você está aí, tem solução. O Calvário ainda faz milagre, amém? Nós podemos viver o milagre do Calvário todos os dias. Ele tomou sobre si as minhas dores, Ele me lavou, Ele me curou, Ele me libertou. Eu estava enfermo, purulento, e Ele me lavou, e Ele continua fazendo isso. E eu estou nele, ele está em mim, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e eu não posso ser egoísta para querer que o amado seja só meu. Eu tenho que compartilhar o meu amado com aquele que não conhece. As pessoas têm que ver o amado em mim, e querer se aproximar do amado, amém? Mas se as pessoas se aproximarem de você, elas vão querer se aproximar do amado? Isso é um mistério. Quem te conhecer de perto vai querer se aproximar do amado? Não porque vai ver uma pessoa perfeita, mas ver uma pessoa que ama Jesus, uma pessoa que quer viver a verdade do Evangelho, e uma pessoa que tem vivido um milagre a cada dia, de acordar, de viver um dia de cada vez, de suportar a carga do dia, o sofrimento do dia, de desfrutar a bênção do dia, de se alegrar com a dádiva do dia. Até que a eternidade chegue, só existe uma forma de viver Jesus: no presente. Então nós precisamos... Você falou, bem que você disse, meu calor. Nós precisamos nos reconciliar com o hoje. Guarda o que eu estou te falando. Para de olhar para o seu passado de forma saudosista. Mas quando eu, mas quando eu tinha, mas quando eu fazia, porque se esse passado saudosista está fazendo você lamentar o seu presente, ele não é saudável. Larga isso. Passado só serve para fazer uma coisa: dar esperança. Quando lembrar do passado você é impulsionado para o futuro, é uma lembrança saudável. Mas quando a lembrança do passado traz peso para você, não é saudável, você tem que largar essa lembrança. Então hoje é uma manhã de reconciliação com o presente. Para de olhar para o passado, uns se lamentam do que perderam, outros se culpam por aquilo que foram. Mas eu fiz aquilo, mas teve aquilo outro, mas aquilo... Para! Lembrar do passado e trazer culpa também não é saudável. Se reconcilia com o hoje. Também, para de prospectar o futuro, de olhar só para o futuro. Não, mas quando Deus fizer isso, quando Deus me tirar do choque, quando Deus me fizer passar no concurso, quando eu tiver um carro, sabe? Quando o futuro te deixa tão paralisado quanto o passado. Não, você não faz porque Deus ainda precisa fazer alguma coisa. Tem pessoas que só olham para você, quando isso acontecer, aí eu vou fazer, aí eu vou viver, aí eu vou falar, aí eu vou ser. Não, o futuro não chegou, e a gente nem tem certeza do que será o futuro. Então, para de ficar olhando para um futuro que te paralisa no presente, e para de ficar olhando para um passado que também te paralisa. Nós precisamos nos reconciliar com o hoje. Eu amo Jesus, porque quando aquele homem pecador, aquele criminoso na cruz, junto com ele, estava ao lado dele, e ele pediu para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino futuro. Qual é a resposta de Jesus para ele? Hoje, hoje mesmo,
estarás comigo no paraíso. O meu Deus é o eu sou, é o Deus que age hoje. Deus só me dá o agora para fazer alguma coisa. O passado já passou, o futuro não chegou. Deus me deu o agora, hoje. O que você pode fazer? Aí eu posso me arrepender. O que eu posso fazer? Eu posso confessar o meu pecado. O que eu posso fazer? Eu posso me entregar a Ele. É o hoje, é o agora. O hoje é o único momento no tempo em que você consegue fazer alguma coisa por você ou por alguém. Reconcilie-se com o hoje. Não tenha medo do futuro. Não tenha o peso do passado nas costas. É o hoje. Sabe, aquela sensação assim? Não, é o hoje, é o aqui e agora. Não tem almoço para fazer, almoço para comer, nada disso. É agora, hoje. É isso que nós precisamos entender como igreja. A transformação acontece hoje. Mas e se não tem esse? Por que não chegou? Por que trazer para você uma dor que você não viveu? Por que antecipar a dor? Quem você tem hoje? O que você tem hoje? Então, viva o hoje que Deus te dá como porção preciosa. Nós vamos sentar à mesa e nós vamos celebrar a entrega do Cordeiro. O hoje. Estamos vivos, podemos respirar. O que podemos fazer hoje? Jesus, eu quero usar os instantes da minha vida presente, todos para Ti. Se você fizer isso, o passado vai ficar, porque você vai esquecer. E o futuro vai se estabelecer por cada decisão presente que você faz por Jesus. Amém? A vitória está nas sucessivas respostas positivas à cruz, em cada instante da minha vida. Cada instante, Senhor. Daqui a 1 minuto, eu quero me render a Ti. Eu quero me entregar a Ti. O tempo que eu tenha. Você entendeu isso? Para de pensar futuro, para de pensar passado. Olhe para você hoje, agora. Vamos ficar de pé? Ministério de música, nós vamos cantar uma canção, assim que nós posso pedir, pastor, para eles, os diáconos distribuírem? Então nós vamos, posso orar apresentando os elementos, pastor? Então, eu vou orar apresentando os elementos que estão aqui, o suco de uva, representando em memória o sangue, e o pão representando em memória o corpo de Cristo. Enquanto nós estivermos cantando a canção, os diáconos estarão distribuindo. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti os elementos do pão e do suco de uva, que faremos como memorial pelo Seu sacrifício, Jesus, que acabamos de ler em Isaías 53. Senhor, que possamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Seu sacrifício remidor, redentivo por nós na cruz. Que possamos nos sondar, ó Pai, e nos render. Se há necessidade de confissão, que façamos a confissão. Se há necessidade, Senhor, de arrependimento, que venhamos a nos arrepender. Mas, Senhor, queremos ser transformados por Ti, diariamente, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Nós vamos cantar agora essa passagem. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua beleza para o desejarmos. Nada havia em sua aparência. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos.
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Aleluia! Obrigado, Jesus, por sua entrega. Obrigado porque na cruz o Senhor levou sobre si. Aleluia! Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro, diga de novo! És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu me entrego. Eu me entrego. Eu confesso. Me arrependo. Eu me entrego. Eu me entrego a ti. Queria chamar a pastora Valéria, pastor Luciano, por favor.
Eu vou convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. A palavra diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, que por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi humilhado e levado como cordeiro ao matadouro, e nada disse. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor que venceu a morte e nos deu vida através do seu corpo e sangue. Espero que esse momento faça você lembrar, não só do sacrifício de Jesus, mas de quem você é. Daquilo que você tem guardado dentro de você, daquelas coisas das quais você não se orgulha. Por isso, nesse momento, peça ao Senhor para fazer uma limpeza no seu interior. Para que você possa participar do pão e do vinho sem culpa. O Senhor é capaz de perdoar todos os nossos pecados. O Senhor é o nosso advogado fiel e justo. Então, se há alguma coisa em você que faz você pensar que você não pode participar, eu quero dizer para você que não é você. É a graça do Senhor na sua vida. Não é a sua força. É a graça do Senhor sobre a sua vida. É o sangue derramado do Cordeiro. Senhor, eu quero te entregar neste momento o pão e o vinho. Quero te agradecer, ó Deus, pelo seu amor, em enviar o seu único Filho ao mundo, para morrer pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Que a sua graça possa nos banhar nessa manhã. Que a sua graça possa nos alegrar nessa manhã, Senhor. Louvado, engrandecido seja o teu nome, Jesus. Louvado e engrandecido seja o seu sangue derramado no madeiro. Que esse momento, Senhor, o Senhor possa nos lavar. Queremos mergulhar nessas águas que curam, que salvam, que libertam, Senhor. Que essa ceia possa fazer diferença na nossa vida hoje. Por isso, Senhor, esteja conosco, banha-nos nas tuas águas, lava-nos com o teu sangue. Você pode abrir o pão. Te adoramos, Jesus. Louvado seja, Senhor. Vamos participar do cálice. Esse é o sangue que nos liberta. Esse é o sangue que nos salva. Esse é o sangue que nos propõe uma vida eterna com Cristo. Vai haver um dia, queridos, que nós vamos estar lá com o Cordeiro, numa ceia que nunca vai se acabar.
porque lá não vai ter tristeza, não vai ter dor, lá não vai ter angústia, lá não vai ter trabalho. Nós vamos estar com o nosso Cordeiro, nós vamos celebrar a vida eterna que o nosso Senhor nos proporcionou. Nós iremos encerrar o culto dessa manhã, lembrando aos pais, vai ser uma reunião rapidinho, é só ir ali para a sala 1. E o desejo do meu coração é que você tenha recebido a palavra desta manhã e que ela gere dentro de você vida. Que o seu presente seja moldado, como Anderson falou, pela vontade de Jesus para transformar o seu futuro. E que o amor de Deus, excelso, glorioso, as doces consolações do Espírito Santo e a salvação em Cristo Jesus seja derramado na sua vida, hoje e sempre. Deus abençoe, vamos louvar ao Senhor. Os pais indo para a sala 1 e os demais cantem e podem ir lá começar a almoçar, tá bom? E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos olhos queimam de amor, queimam de amor. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao
som da tua voz, os nossos corações queimam de amor.